Fala, ensolarados! Tudo bem com vocês? Espero que sim, Ricardo aqui. Sejam bem-vindos ao meu canal Brasileiro no Deserto. Bom, vídeo de hoje é uma coisa um pouco diferente. Acredito que várias pessoas que pensam em morar aqui nos Estados Unidos ficam imaginando assim, putz, cara, quanto eu vou gastar com aluguel, carro, casa, alimentação. E hoje é um daqueles vídeos que eu decidi falar sobre isso. Eu meio que vou abrir um pouco das minhas contas aqui para vocês, para a gente chegar num valor, vocês terem ideia de um valor, para ter uma vida confortável morando aqui nos Estados Unidos. Então, se você pensa em morar aqui, você pensa em se mudar para cá, acredito que esse vídeo seja interessante para você. Então, vamos lá, bora pro vídeo. Gonna happen. Oh no. Bom, muitas pessoas com quem eu converso, que estão aí no Brasil, têm aquela curiosidade de saber como é morar nos Estados Unidos, como é o lance do custo de vida, quanto de grana ela precisaria trazer para morar aqui, pelo menos naquele primeiro momento. Então o vídeo vai se tratar disso, eu vou abordar cada ponto desse. Vou falar sobre moradia, valor de compra de carro, o aluguel ou parcela de casa, seguro, saúde, alimentação. Então vamos pegar item por item, eu vou passar para vocês os valores do meu gasto aqui, né? Do gasto aproximado, porque isso varia de mês a mês. E no final vou colocar para vocês uma tabelinha com tudo que foi gasto e a minha opinião sobre quanto de grana seria interessante a pessoa ter para começar uma vida aqui em Tucson. E vai ser interessante também para vocês compararem com o pessoal de outras cidades. Então, o pessoal que está ali em Miami, o pessoal que está em Boston ou em outro lugar aí que vocês acompanham. Se você conhece alguém que tem essa curiosidade, compartilhe o vídeo, vai ser bem interessante. Bom, o primeiro valor que eu vou passar para vocês é moradia, o valor de aluguel, tá? Os bases que eu estou usando aqui são as minhas bases, então foi a localização que eu escolhi quando eu cheguei aqui para alugar a casa. Vou falar também a respeito de, às vezes, o valor do aluguel e o valor que você vai pagar na parcela da casa é equivalente. Então, se você está vindo para cá e você, de repente, tem uma grana, vendeu a sua casa aí, você fala, putz, cara, tô com uma grana parada aqui, acho que vale a pena investir numa casa e ao invés de pagar o aluguel, eu vou pagando as parcelas da casa que vai somando e depois, numa possível venda, ao invés de perder essa grana está voltando para mim de alguma forma. Então, esse primeiro valor de aluguel é em torno de $1.600, tá? Com esse valor, o que dá para você alugar? Geralmente uma casa de 2 quartos, 2 banheiros, sala e cozinha e uma vaga de garagem, tá? Se você precisar de mais vaga de garagem, isso vai acrescentar um pouquinho no valor. Quarto a mais. Geralmente, como sou eu e a esposa, uma casa desse tamanho já atendia. Eu tinha montado um escritório para mim dentro do nosso quarto, que os quartos aqui são enormes. Dá para você fazer quarto, escritório e academia com o tamanho do quarto. E como a gente tinha um quarto a mais, era o escritório dela. Então a gente fazia as nossas reuniões online aí, separado, um não atrapalhava o outro, 2 banheiros, que é muito bom, a gente separou um para cada um, então dava por fazer a minha bagunça no meu e ela ter o dela ali. Então são coisas que vocês vão pontuar, o que vocês precisam, e aí isso vai dar base para o que você vai conseguir alugar por esse valor aqui. Bom, se você optou pelo segundo ponto, a compra da casa ao invés do aluguel, uma outra coisa que você precisa pontuar é que se essa casa for num condomínio fechado, tipo esse meu aqui, estou aqui no meu segundo escritório,
que é uma pracinha dentro do condomínio onde eu moro, tem várias praças dessas, eles têm uma taxa que eles chamam de HOA, né? E essa taxa aqui no meu condomínio está em torno de $290 a cada 3 meses, tá? Então eles não dividem mensal, eles dão aquelas tacadas, aí fica 3 meses sem pagar, você dá outra tacada e assim vai. Tá? É uma outra coisa que você tem que observar. Se você morar numa casa de rua, sem ser condomínio fechado, essa taxa some, esse HOA, para nenhum tipo de casa. Mas toda casa, seja ela casa, que é o estilo aqui desse meu condomínio, seja ela condos, apartamentos, você vai ter essa taxa, que seria uma taxa de manutenção para manter tudo isso, as piscinas, parques e tudo mais. E aí você tem que colocar isso em consideração, porque é uma coisa que às vezes as pessoas não comentam. Eu assistia bastante vídeo nesse estilo antes de me mudar para cá, e o cara colocava lá, aluguel, puf. Aí você chega aqui, tem um HOA da vida para você pagar que o cara não comentou e você criou uma base de pensamento em cima do valor e chega aqui e não tem nada a ver. Então os meus vídeos aqui vão ser sempre nesse lance, cara. Eu vou detalhar o máximo possível dentro da minha experiência para tentar evitar que você seja pego em alguma coisa que não é comentada, sei lá por quê. Beleza? Bom, segundo valor que eu acho importante aqui, que esse valor ele pega um pouco para a gente falar, porque é a parte de mercado. Cara, no Brasil já era difícil isso. Cada família tem um estilo de vida e de compras e de alimentação muito particular. Por exemplo, os americanos aqui com quem eu tenho contato, é uma galera que eles não... Alguns nem almoçam ou almoçam na própria mesa, então o cara leva os snacks ali para ir beliscando durante o dia. O cara só janta em casa. E aí, em casa, a janta do cara é congelado. Esse cara vai gastar muito menos que eu, que cozinho todos os dias. Então, eu geralmente faço uma refeição na rua por semana, assim, no final de semana, 1, 2 no máximo. Geralmente almoço em casa no sábado, saio, aí almoço fora no domingo. Então isso vai variar muito. O meu gasto com comida, incluindo tudo, tá? Carnes, produtos de limpeza, porcariada, chocolate, doces e tudo mais, gira em torno de $600. Então, anota aí. 1.600 do primeiro, 600 aqui de alimentação. Cria uma tabelinha aí, eu vou disponibilizar uma imagem da minha, mas só para você já ir anotando aí. Bom, o terceiro ponto que eu acho que a gente precisa abordar aqui é transporte. Se você não morar na quadra onde você vai trabalhar, comprar essas comidas, estudar e fazer tudo aqui, você vai precisar de um carro. Aqui é praticamente impossível sobreviver sem carro, tá? Tudo aqui é muito grande. Você tem uma variedade muito grande de coisas, mas elas estão sempre espaçadas, assim. Eu pretendo fazer um vídeo de um rolê de carro, mostrando para vocês a distância da minha casa para os malls, para ser uma coisa de vocês se situarem como é realmente morar aqui, tá? Se você for comprar um carro aqui, também tem uma variedade gigantesca de marcas, modelos. Eu escolhi para a base desse vídeo o meu primeiro carro que eu comprei aqui nos Estados Unidos. Tá, então eu peguei o ano desse carro, ele era um Toyota Corolla de 2022, tá? E atualizei os valores para a gente ter uma ideia correta. Então, se você estiver assistindo esse vídeo em maio de 2025, o valor é esse, tá? A parcela desse carro vai variar de acordo com a entrada que você der no carro. Mas no meu caso aqui, se eu não me engano, foi 8 mil de entrada e as parcelas davam em torno de $250. Tá? A entrada, ela não descia muito o valor da parcela, ela diminuía a quantidade de parcelas.
Então, eu acredito que essa parcela seja assim, mesmo que você dê o mínimo possível, vamos fazer uma suposição aqui que o mínimo possível seja $3.000. Você pagaria ainda os $250 por mês, uma média mas por um valor, por um tempo maior. Então, sei lá, em vez de 2 anos, 3 anos ou 4 anos, assim por diante. Tá? Então, eu vejo aqui os financiamentos girando em torno disso. Uma outra coisa super importante que você tem que pensar é que você não tira o seu carro da concessionária se não tiver um seguro, tá? E o seguro? Bom, varia pra caramba também. Como no Brasil, se você é mais jovem, vai ter um valor de seguro. Se você é um pouco mais velho, outro. Eles têm aquele lance do risco, né? No meu caso, em torno de $1.500 por ano. Dá uma média de $125 por mês, tá? Pode variar um pouco. Acho que isso é uma coisa a se pontuar. E gasolina. Bom, eu hoje estou morando um pouco mais afastado do trabalho da minha esposa e dos lugares que eu vou. Eu gasto em torno de $200 a $250 por mês, tá? Cada vez que enche o tanque ali, varia bastante também. Aqui tem um lance que a gasolina, ela não é aquele lance quando sobe, não desce. Às vezes eu chego para abastecer e aí ela tá ali quase $3. Aí, ó, uma semana depois eu vou lá, tá $2,80. Na outra semana eu vou, tá $3,10. Então, como eu sei que a base ali é bem próxima dos $2,90 ali, quando eu chego e tá 3 e pouco, às vezes eu não completo o tanque. Ponho o necessário para eu rodar ali alguns dias e aí volto no posto, porque às vezes é caminho e acabo de completar. Eu sempre procuro economizar nas coisas que eu faço aqui. Então é uma dica aí para você também. Bom, somando tudo isso aí, só na parte de transporte, a gente tem aí mais $580 mais ou menos de gasto mensal. Então, 1.600, 600 mais 580, e eu já vou perder a conta aqui, mas eu vou pôr a tabela no final. Bom, chegamos nas picadeiras, né? Bom, aqui também tem aquele lance. Tem a galera que chega aqui, por exemplo, celular. Celular eu pago por mês 30 por linha de internet ilimitada. Ela tem um limite de velocidade rápida, mas ela não corta o meu acesso. Depois disso a velocidade cai. $30 por mês, mas tem uma galera que prefere já chegar aqui, comprar um celular e entrar num plano de uma operadora. Então isso pode variar bastante. A minha experiência aqui, 30 por mês, 60 com 2 linhas. Aí a gente tem gás. Eu dei a sorte que aqui na minha primeira casa alugada não tinha fogão a gás, era fogão elétrico. Em algumas coisas ele é legal, mas eu gosto do fogão a gás. Agora, às vezes você está cozinhando, botar ali um conhaque, dar uma flambada em alguma coisa. Então eu prefiro o fogão a gás. E eu gasto $20 por mês de gás. Tá? A conta de luz é um mistério. Tá? Então a gente está no meio aqui do deserto. Então se a gente pegar aí as épocas do ano que a temperatura está mais tranquila, a gente paga em torno de $70, tá? Que é muito bom. Agora, se você pegar a época do ano, peraí que tem uma abelha desgraçada aqui. Se você pegar a época do ano que o sol tá no talo, a gente chega a ter temperaturas de 48 graus aqui. Aí a gente chega a pagar 270 de energia elétrica. Então, tem essa variação muito grande e aí também vai variar muito a temperatura que você regula o seu ar-condicionado, a quantidade de luz que você larga acesa em casa. Isso pode variar bastante, é a minha experiência. Vou colocar aí para vocês terem uma ideia, entre água, luz, telefone, dá em torno disso aí de $250, $350 por mês. Bom, esse outro ponto é a parte de saúde.
também pode variar muito. Eu dei uma cotada em alguns planos para a gente ter uma ideia. Eu vou colocar aqui o valor de R$700 para a saúde, tá? Nesse valor, ele é um valor seria com coparticipação. O que seria o lance da coparticipação? Seria você pagar uma taxa mínima em algumas consultas e depois, se você precisa de algum exame, alguma coisa mais pesada, você paga um valor a mais. Esse valor a mais até atingir um certo custo. Depois disso, o plano de saúde cobre. Mas é um assunto delicado, porque cada pessoa vai dar preferência a uma coisa. No meu caso aqui específico, a gente consegue um valor de plano de saúde melhor por causa da empresa da minha esposa. Então, é um valor que é descontado em folha ali, tem uma variação mensal. Eu não vou conseguir colocar aqui exatamente isso para vocês, mas fiz essa cotação. Acho que vocês devem considerar o valor de $700 por mês para um casal. Bom, tem outros custos que eu acho legal a gente pontuar aqui, que aí ele é caso a caso. Então, se você comprou a casa, você vai ter lá o seu imposto sobre a propriedade, isso é anual. Isso pode variar de acordo com o local que você está. E aí, aqui no meu caso, é $3.500 por ano, dá mais ou menos $290 por mês. E esse valor, ele geralmente está embutido no seu financiamento da casa. O que é interessante, porque se esse valor for menor, depois de um ano você recebe uma carta, você acabou pagando mais, tá aqui, estamos te devolvendo $200, estamos te devolvendo 100. Bom, vamos passar um pente fino aqui, acho que foi informação pra caramba. Vamos tentar listar aqui, então, 1.600 de moradia, 600 de alimentação, transporte, o gasto geral com o carro em torno de 575, 580, contas fixas ali, celular, água, luz, 380 mais ou menos, saúde a gente colocou 700, impostos e seguros 340. Aqui está dando uma média de $1.195 mês. Lembra que isso pode mudar. E uma outra coisa que eu não coloquei aqui é aquela alimentação fora de casa. Então, Wendy's, Mac, Panda que você vai comer no final de semana. E isso aí é aquela história. Se vai se dar, se não dá, não dá. Então, por isso eu achei que não era importante a gente colocar aqui. Mas é uma coisa que se isso é importante para você e você precisa ter isso na sua vida, é importante você também anotar isso aí. Quantas vezes você vai sair? Vou sair uma vez por semana, você vai gastar em torno dos $30, $40 aí por alimentação e fast food. Então, é uma coisa que você pode adicionar aí. Bom, com base em todos os vídeos que eu já vi da galera falando sobre custo de vida aqui nos Estados Unidos, acredito que morar em Tucson seja muito atraente. Então, viver em Tucson, além de acessível, seria uma coisa que você gostaria de fazer? Morar no meio do deserto, com cactos, com esse tipo de paisagem, clima mais seco, não ter chuva, mais de 350 dias de sol por ano, isso é importante? Se isso for importante, ter essa média de valor aí. Eu sempre comento, quando eu falo sobre esse lance de custo de vida, que você precisa ter pelo menos um semestre de renda guardado para imprevistos. Então, faz essas contas aí, porque como eu falei no meu outro vídeo, a gente nem sempre é fácil quando você chega num país novo, não falar o idioma e tudo mais, um monte de coisa. Então, é legal ter uma reserva para quando você
estiver nesse lugar, nesse país, nesse novo lugar que você for morar, você não entrar em desespero aí porque não fez os planos de forma correta. Então pensa muito bem antes de partir para esse novo esquema aí. Bom, e se você curtiu esse vídeo, esse lance de saber as contas, comenta aqui. Eu posso fazer um vídeo desse por ano e atualizar isso para vocês. E não se esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que pensa em morar fora, mesmo que não seja aqui nos Estados Unidos, mesmo que não seja aqui na região, aqui no Arizona, em Tucson, para ele, de repente, saber um passo a passo, ver todas as contas que a gente tem aqui, vai que ele está deixando passar alguma coisa, seria interessante. Conto com a ajuda de vocês. Espero ver vocês no próximo vídeo. Então, fui!